maravilhosa, seja bem-vinda ao Clube 555, você está no canal da Keila Costa. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui tão frequente, tão consistente. Eu vejo sempre os comentários de vocês e isso me deixa o coração muito alegre. Nós estamos no início dessa nova jornada aqui no YouTube e eu sou feliz e agradeço porque a mensagem do reino está chegando no teu coração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como as perguntas podem te livrar de conflitos. Como as perguntas podem te livrar de conflitos? Você já se perguntou por que a maioria das pessoas não conseguem resolver os próprios conflitos internos? Veja lá, resolver conflitos entre outras pessoas, Então, uma grande sacada para você prestar atenção hoje é quais são as formas de diálogo que você tem utilizado para entrar num acordo, para descobrir a causa daquele infortúnio, para descobrir a causa daquele desentendimento, daquele problema. Muitas vezes é um problema que não está nem no seu controle resolver, mas você se prende àquilo ali achando que as suas conclusões, as suas decisões, os seus julgamentos vão mudar alguma coisa. E eu falo isso porque realmente uma pessoa que ela é sabotada pela autocrítica, quando a gente é sabotada pela autocrítica, a gente tende a criticar as pessoas, a gente tende também a criticar o ambiente, as circunstâncias, tudo na vida. E uma das características de quem não sabe controlar a autocrítica é que ela simplesmente só afirma coisas, mas ela não tem dados suficientes para fazer para entender se aquilo é verdade ou não. Ela simplesmente está ali, vomitando os seus julgamentos, as suas opiniões, muitas vezes, e tem uma baixa capacidade de fazer pergunta. Se você tem uma baixa capacidade de fazer pergunta, muito provavelmente você cai na crítica. E isso a gente vê muito em problemas relacionais. Pessoas que têm problemas com autocrítica, elas, na maioria das vezes, não conseguem ficar bem em nenhum relacionamento. Então elas tendem a criticar o outro e se o outro não tem sabedoria, ele compra aquela crítica e fica magoado, se sente ofendido ou aceita mesmo aquele defeito que foi colocado e começa a viver como se ele realmente fosse aquele defeito, como se ele realmente fosse aquela crítica e assim se dá um relacionamento tóxico. Ele começa com a falta de perguntas. Antes da gente se relacionar com alguém, a gente tem que saber fazer pergunta para a gente não cair, no conto do vigário, não cair apenas naquilo que foi dito por conta da paixão, por conta, do apreço, da admiração, por conta da atração física. Fazer pergunta vai te livrar de inúmeros problemas na sua vida. Mas que tipo de pergunta, Keila? Perguntas abertas onde você pode ouvir mais sobre aquilo que a pessoa está falando, sobre aquele comportamento. Um exemplo, Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, alguém chegou chateado no trabalho e simplesmente você não sabia, você está bem, você acordou plena, você saiu do Clube 555, você assistiu a aula, você aplicou a tarefa e você está lá bem, está feliz, está leve, tá querendo desfrutar a sua vida, mas se deparou com alguém que começou o dia mal, porque não dormiu bem, teve pesadelo, acordou, não agradeceu a Deus. E aí você se bate com esse colega de trabalho que simplesmente te tratou mal, Falou algo que você não gostou ou simplesmente esbarrou em você e achou que era você que tinha que sair do caminho. Sabe aquelas pessoas que falam assim, você sabe que esse aí não é lugar para ficar parada e te esbarra só para, só para colocar para fora uma indignação que ele tem? Esses momentos, geralmente, quem não tem inteligência emocional, é o momento que a pessoa perde completamente o dia,
Imagine, você tá ótima, você tá maravilhosa, você chegou no seu trabalho, você estava bem, e a pessoa que não está bem estraga todo o seu dia com uma atitude, né? Com um esbarrão, com um comportamento negativo. Você tem bilhões de pessoas para se relacionar, mas você fica fixada, né? Você fica ali presa em um comportamento de um ser humano. E aquele um ser humano tira a tua paz durante um dia inteiro, faz você ir dormir mal e passar uma semana péssima. Se você soubesse fazer a pergunta certa, talvez você até conseguisse ajudar aquele ser humano. Imagine, vamos mudar a cena agora, eu estou plena, cheguei ali no meu trabalho, meu dia está maravilhoso, eu fiz a minha meditação, eu li os provérbios, eu escrevi os decretos para o meu dia e eu obedeço aquilo que eu decreto, e aquele colega que acordou mal, se esbarrou em mim e ainda disse, mas você está no lugar errado. Eu respiro fundo, que tenho inteligência emocional. Quem tem inteligência domina todo o diálogo. E quem tem inteligência emocional é sempre quem acaba com a briga, porque na verdade você nem entra. Então, qual seria o comportamento sábio, né? Que enfraqueceria aquele sabotador que está lá no outro, né? Ele já acordou querendo acabar com tudo, com o dia de todo mundo, mas você quer se manter na paz. Como que você faz para enfraquecer aquela pessoa que tá... A pessoa não, né? Aquele pensamento tóxico que tá fazendo a pessoa agir daquela maneira. Fazendo uma pergunta. Que tipo de pergunta? Você tá bem? Respira. Sabe? Tá com algum problema? Quando você faz esse tipo de pergunta e a pessoa, ela não estava a fim de brigar com você, mas você foi a primeira que ela esbarrou, é tipo assim, tô no lugar errado, na hora errada. Quando você faz uma pergunta aberta e você trata a pessoa como você gostaria de ser tratada, se você estivesse num dia mal, eu tenho certeza que você ia querer que alguém perguntasse, você tá bem? Tá com algum problema? Eu posso te ajudar? Eu percebi que esse comportamento que você teve comigo não é um comportamento que você faria se você estivesse bem. Eu posso te ajudar? Você quer uma água? Só de você fazer uma pergunta ao invés de sair desbravando, né, brigando e dizendo e ofendendo, né, e devolvendo a ofensa, só de você fazer uma pergunta, você desarma aquela pessoa e por consequência você consegue amansar o coração, abrir o coração daquele ser humano para você plantar uma semente de bondade, uma semente de empatia, uma semente de generosidade. Eu tô dizendo pra você que é fácil? Nada é fácil na vida, gente. Nada é fácil, tá? É difícil você, muitas vezes, se esbarrar com uma pessoa que está fora de controle. É muito difícil você lidar com pessoas que estão se sabotando o tempo inteiro. É muito difícil mesmo lidar com pessoas que vivem, sabe, problemáticas, que vivem reclamando da vida. É difícil. Mas também é muito difícil você, sabe, negar a tua paz para entrar em guerra com outra pessoa. Sabe, já ouviu aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? Exerça isso. Faça uma pergunta aberta, né? Eu caí uma vez num teste e, na verdade, é um teste que é feito para você treinar o seu psicológico, porque o cérebro, ele geralmente, ele tende a criar respostas rápidas para não pensar tanto, e isso faz com que muitas vezes ele minta emocionalmente, né? E quando você pergunta assim para alguém de primeira, se eu te perguntar, você é feliz? Aí você vai me dizer, claro que você vai me dizer sim, né? Ou você pode me dizer não, eu não sou feliz. Tanto uma pergunta como a outra são perguntas fechadas, que você só pode responder sim ou não, ou talvez, né? Mas se eu quiser realmente saber, né, algo sobre você relacionado à felicidade, eu vou te perguntar: o que é que mais te faz feliz? O que é que faz você não se sentir feliz? E eu já quero abrir essa pergunta aqui, que você escreva aqui nos comentários para mim. O que é que te faz feliz na sua vida?
E em contrapartida eu quero te perguntar também o que não te faz feliz. Aí você vai escrever, número 1, o que me faz feliz é isso. Número 2, o que não me faz feliz é isso. E reflita sobre isso. Muitas vezes a falta de pergunta, que é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. O que é que me faz feliz? O que eu não gosto que me tira a felicidade? Porque quando você tem consciência disso, você sabe buscar meios para viver mais sobre a base do que te faz feliz e viver menos naquilo que te faz infeliz. Pergunta. Você é livre para fazer perguntas e eu posso te dizer com toda certeza que uma boa pergunta te livra de vários conflitos na vida. Uma boa pergunta livra uma mãe de ser enganada por um filho. Uma boa pergunta livra também essa mãe de julgar o filho antes de saber a verdade. Faça 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Pergunte o porquê, pergunte pra quê, pergunte onde, mas não sentencie. Sabe aquelas mães que geralmente já chegam no filho dizendo: foi você que fez isso? Você nem sabe, mulher. Às vezes foi o marido, foi o gato que derrubou, foi alguém. E aí você já olha porque aquele filho estava ali naquele momento e você julga. E em relação a filhos, a gente está sempre sendo um bom exemplo, né? Um grande e bom exemplo para eles de como ser. Então, se eu faço, eu dou a margem para o meu filho fazer também. Então, faça perguntas. A pergunta vai te livrar de inúmeros conflitos na sua vida. Então, quando você aprende a fazer pergunta, você aprende a encontrar a causa. Eu sempre vou dizer isso para vocês. Não se resolve o problema remediando os sintomas. É igual você tá com dor de cabeça e você ficar o tempo todo tomando analgésico e nunca ir procurar o motivo daquela dor de cabeça constante. A busca pelo remédio é justamente uma atitude de quem só quer resolver sintoma, não tá afim de ir lá investigar a causa. É a mesma coisa de quem entra num conflito e só julga, sentencia, se ofende, se magoa, briga, manda embora, faz o diabo a 4, mas não é capaz de sentar e fazer uma pergunta. Por que você tá me tratando assim? O que é que eu posso fazer para melhorar? Como que eu poderia, falar com você para que a tua resposta fosse mais respeitosa comigo? Uma rainha, ela sabe se comportar até em meio aos conflitos. Pessoas que são bem-sucedidas na vida, elas geralmente treinam, principalmente esses 4 pilares que é a espiritualidade, a emoção, o pilar físico e a intelectualidade. Quando você treina esses 4 pilares, você consegue ramificar e treinar e modelar, Modelar no sentido de moldar todas as outras 12 áreas da sua vida. Quando você consegue formar essa base sólida, de um corpo saudável, uma mente saudável, a inteligência emocional vai tratar da tua mente, do equilíbrio, de você saber tomar decisões. Quando você une a tua inteligência emocional com a espiritualidade, que é a consciência do ser, consciência do eu sou, a integridade entre você e Deus, a unidade entre você e Deus, quando você une esses 3 patamares com o desenvolvimento intelectual, que ele não é tudo mesmo, sabe? É como se você estivesse fazendo uma base para começar a construir uma vida plena, hoje eu postei lá no meu Instagram, uma imagem que é a materialização ali daquele diamante formando, e representando você, representando a minha vida, representando a tua vida, que está em constante lapidação. Então tem esses 4 pilares que formam ali um corpo do diamante, e em volta dele ele vai tendo aquelas faces, e essas faces elas dependem de uma base. A base para você ter uma boa família é você estar cuidando de si mesma, Você é família quando você é em primeiro lugar. Você consegue prosperar financeiramente quando você se desenvolve
tanto intelectualmente, como mentalmente, como espiritualmente, o teu corpo está pronto para dar conta de tudo isso que você se propõe a fazer, né? Você prospera com um meio social, você sabe lidar com as pessoas, você contribui com a sociedade. Para fazer isso, só se você realmente já estiver bem. A gente só dá o que tem. Então, como que eu falo, eu vou contribuir com a sociedade, eu vou me relacionar com outra pessoa, eu vou procurar um marido, eu vou aumentar o meu círculo, né, de amizade, se eu não tenho nada para oferecer? Se eu não estou bem comigo mesma, o que eu tenho para oferecer para a sociedade? Então eu preciso me lapidar. E para eu me lapidar, o social ele faz parte de mim também. Eu preciso ter também humildade para estar em ambientes, saber entrar e sair deles. Quando ele não me compete mais, não me cabe mais, saber sair dele sem criar nenhum tipo de, sabe, de desconforto. Saber que temos tempo para tudo, né? Até o ambiente. Quantas pessoas elas ficam presas a um ambiente tóxico porque ela acha que ela não pode, que ela tem que passar o resto da vida ali. Um relacionamento não depende só de você. E quando você entende que o relacionamento não depende só de você, você cuida da sua vida, você se mantém bem, plena, leve, abundante, servindo, cooperando, dando, né, aquilo que você tem, nutrindo, embelezando, fazendo teu papel. E o que compete ao outro não está no teu controle, você não tem como mudar ninguém. Mas à medida que você muda e você vê que a outra parte não está contribuindo com a porcentagem dela, enfim, o que fazer, né? É como eu sempre falo, qual é a pergunta certa para isso? Como nós podemos resolver esse problema? O que foi que aconteceu? Em que momento foi que nós perdemos o fio dessa meada? E você tem todo o direito de fazer pergunta. Você tem todo o direito de querer melhorar a sua vida e andar junto. Faça a pergunta certa, não a sentença, sabe? Muitas vezes eu tinha a mania de eu mesma me autoflagelar e dizer: eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo uma inútil, eu não consigo agradar você, eu tô fazendo de tudo, e aquela coisa, aquela lamentação. E todas as vezes que eu entrava nesse ambiente de lamentação, de reclamação, de estar me sentindo, né? Eu quero que você tenha muito cuidado com o que você fala que está se sentindo, porque de fato aquilo que você fala é uma semente que você vai estar plantando e vai colher, sabe? Então tenha cuidado quando você diz: eu sinto que isso está acontecendo, eu sinto que ele está falando isso de mim. Quando você fala, você de fato está decretando e plantando uma semente, e muito em breve você vai descobrir que aquilo que você falou é real, porque a tua palavra tem poder. Então, em troca de você ficar dizendo que você está se sentindo assim, se sentindo assado, que você está se sentindo ofendida, ai, porque eu me sinto traída, porque eu me sinto isso, eu me sinto abandonada. Eu troquei todas essas sentenças na minha vida para fazer pergunta. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso? O que é que eu tenho que melhorar na sua opinião? Isso significa que eu vou fazer exatamente o que a pessoa quer que eu faça, que mude? Isso serve para o seu casamento, para o seu relacionamento com suas amigas, no seu trabalho, na sua igreja, na vizinhança, dentro de casa com seus filhos. Esteja aberta para ouvir o outro, e a pergunta faz isso, né? Você abre espaço para o outro dar a opinião dele, falar o que ele pensa e sente, sem você criticar e julgar, e sem também você receber de volta uma crítica ou um julgamento, certo? Mas aprenda a fazer isso com harmonia, com delicadeza, com respeito, né? Quantas vezes também eu fui arrogante ao ponto de achar que porque eu já sabia, o outro tinha que saber. Caramba, os livros estão aí, por que você não pega pra ler? Olha um vídeo aqui, em vez de você assistir esse aqui, que é uma porcaria, que é isso, que é aquilo. Por que você não vê essa aula aqui? Eu paguei caro por isso, eu já fiz isso, eu sei. Eu sei que muitas de nós fazemos isso porque a gente entra em desespero por necessidade de segurança.
A gente entra em desespero por querer estar cumprindo só o nosso papel, mas a gente às vezes tem que tomar a frente de muita coisa porque a outra pessoa não tomou uma iniciativa. Mas aí você não toma o lugar de ninguém, não pegue a mochila de ninguém, não pegue os pesos de outras pessoas, sendo que os teus já estão pesados demais. Cuida da sua vida. E à medida que você cuida da sua vida, você vai vendo que Deus ele tem um cuidado tão grande com você que às vezes é você que está lá e pegando o problema e botando dentro da sua mochila. Pega o problema de um, pega o problema da amiga, pega o problema da mãe, pega o problema do pai, e aí daqui a pouco você está pesada, aí você fala, Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, você sabe. Você está se metendo onde você não é chamada. Entrega nas mãos do Senhor, sabe? Entregue tudo aos cuidados de Deus e Ele vai fazer por você. Quando a gente entende e obedece a Deus, a gente experimenta o favor de Deus. E experimentar o favor de Deus é justamente, sem saber muito o porquê, você experimentar uma vida leve, você experimentar uma vida plena, uma vida abundante, mesmo sem você saber como que aconteceu, né? Como que esse dinheiro chegou, como que essas coisas estão aqui, como é isso, meu Deus, estou comendo melhor do que eu comia antes, quando eu, sabe, enfim, quando era eu que ia fazer feira. Como assim? Eu me olho hoje e eu me vejo linda. Deus, Ele lapida, né, carvões e transformam eles em diamante. Você é uma joia rara. Talvez você se olhe no espelho e você não veja ainda. Talvez você ainda esteja se vendo um carvão, né? Às vezes você se olha e você vê assim uma pedra bruta, uma coisa sem forma, sem beleza, sem brilho. Mas eu quero te dizer que no dia que você decidir, sabe, se moldar, se lapidar, encontrar-se consigo mesmo e começar a cuidar, né, das tuas esferas física, mental, espiritual. E isso vai ampliando a tua visão acerca de estudo, carreira, família, relacionamento, amizade, ambiente. Isso faz você chegar lá no topo e viver de forma plena. Acessar a riqueza é consequência de ser pleno, sabe? E quando você aprende a fazer pergunta, você para de julgar, porque isso Deus condena. Quando você aprende a fazer pergunta, você sai da cadeira de juiz e você entra num relacionamento onde o outro também tem a oportunidade de te falar. E às vezes você vai ouvir algo que você não ouviria se você tivesse apontado o dedo e dito o que você pensa. Ao invés de dizer o que veio na fúria do teu pensamento, formule uma pergunta inteligente, tá bom? Em Provérbios 17:38 tem algo escrito que é o que você faz quando você não sabe fazer pergunta. Provérbios 17:38 diz assim: até o tolo é sábio quando se cala. Acabe com as afirmações, faça só pergunta. O que te tira de conflitos é você ter a capacidade de fazer perguntas. E aqui eu escrevi assim, ó: se não couber uma boa pergunta, faça silêncio. O silêncio vai te dar a resposta. Porque se aquela pessoa ela não estiver sendo sincera com você, o teu silêncio vai tirar ela, sabe, do prumo e você vai saber. Se aquela pessoa estiver sendo sincera com você, o teu silêncio vai manter ela em paz e você não vai ofender ninguém, você não vai machucar e nem se machucar, tá bom? Entre em confrontos, faça sim, confronte sim. Se está indo de encontro aos teus princípios, se está ferindo os teus valores, se não faz sentido para você aceitar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de fala, confronte. Mas confronte com perguntas, porque perguntas edificam. Agora, a
afronta, que é diferente de confronto. Afrontar é você revidar. Afrontar é você entrar ali e dizer assim, ah, se tu quer ser maior do que eu vou te mostrar que eu sou pior do que você imagina. Eu gosto de falar isso, eu sou pior do que você imagina, no sentido de que nós devemos nos perdoar diariamente e que o outro também merece o perdão, porque nós erramos. Mas quando a pessoa entra com o sentimento de afronta, ela só entra para humilhar. E isso é realmente algo absurdo. O tanto de gente que se machuca, humilha o outro e recebe de volta algo pior que nem ela suporta. Não faz isso. Faça perguntas. Uma pergunta vai te livrar de vários problemas na sua vida. E a pergunta vai te tirar do lugar de juiz, onde Deus não quer que você esteja. Deus não constituiu você como juiz. Eu falo porque muitas vezes a gente realmente é machucada. Eu realmente muitas vezes me senti, ofendida com aquilo. Mas eu procuro sempre pensar da seguinte forma: isso não é um problema meu. Se eu estiver em paz com relação ao meu comportamento, com relação aos erros que eu cometi e estou corrigindo, que a gente não é perfeita, mas a gente tem consciência dos erros que comete, está buscando melhora, qual é o sentido de aceitar uma humilhação? Qual é o sentido de aceitar uma ofensa? Né? Mas quando eu vejo que o outro ainda se sabota, que o outro ainda não tem controle emocional, né? Que na maioria das vezes é esse, um comportamento tóxico, ele é reflexo de uma alma ferida. Ninguém fere se não estiver ferido, ninguém trai se não se sentir traído, ninguém mente se não se sente enganado, é só reflexo. Então, olhe em volta de você, qual é o teu comportamento? Isso é reflexo daquilo de como você se sente. Então cura teu coração. E aí quando eu passo por essas situações, que a gente vai passar, né? Jesus Cristo, que era perfeito, maravilhoso, lindo, né? Jesus passava por meio das pessoas e o povo chamava ele de filho do diabo, ele está blasfemando. Jesus ouvia essas coisas. Jesus foi humilhado. Né? Colocaram uma coroa de espinhos nele para humilhá-lo. E ele não revidou a nenhum. Muito pelo contrário, Jesus fazia pergunta. É só você ler os 4 evangelhos. Aprenda com ele. Jesus, ele é o nosso modelo de vida. Jesus passou por humilhação, Jesus foi chamado de mentiroso, cuspiram na cara dele, bateram nele, mas ele sabia que a vida dele tinha um propósito aqui na terra e que o que ele estava dando para o mundo, ele receberia 100 vezes mais em glória. Em glória. Então, eu tenho certeza que nessa passagem, nessa estadia de Jesus aqui na terra, tudo o que ele fez foi para nos mostrar que a gente também consegue. E eu me lembro de uma vez ter dito isso. Se Jesus, que nunca, machucou ninguém, nunca traiu ninguém, nunca mentiu, nunca roubou, nunca matou, nunca pecou, perdoou todos os pecados do mundo, quem sou eu para não perdoar alguém que fez uma injustiça comigo? Quem sou eu, pecadora também, né? Então, aprenda com Jesus, aprenda hoje a fazer pergunta. Por quê? Porque isso vai te dar paz no teu coração. Se você não entendeu nada até agora, eu quero te dizer assim, evita a fadiga, evita esse peso, evita esse cansaço na tua alma, evita conflito. Faça pergunta. Como eu posso te ajudar? Eu tô vendo que você tá bem nervosa. Como eu posso ajudar você para você ficar em paz? Por que você tá falando dessa maneira? Tem algum problema? Você tá bem? Saber ser agradável com o outro mostra aquilo que você merece receber. Porque a gente só dá o que tem.
E quanto mais você faz com o outro aquilo que você gostaria de receber, mais você treina as pessoas para te tratar bem, para te respeitar, tá bom? Então a aula de hoje sobre como evitar conflitos fazendo perguntas, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja bem sincera. Como eu posso ajudar você a acessar a plenitude na sua vida? Plenitude é você se sentir completa. O que hoje, sabe, faria você deitar no travesseiro à noite e simplesmente dizer: Deus, obrigada por esse dia maravilhoso? O que teria que acontecer na tua vida para você simplesmente respirar fundo e dizer assim: nossa, que dia incrível, grande dia? Fala pra mim, qual seria o acontecimento da tua vida que você diria assim: grande dia, obrigada? Eu quero saber, tá? Mas não porque eu sou curiosa, mas porque isso vai iluminar a tua mente. E aí você vai perceber que o poder já tá aí dentro de você, tá bom? Um beijo pra você, curte este vídeo, compartilha ele com uma amiga. Gente, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, eu vejo sempre visualizações de vocês. E vocês não estão inscritas no canal. Ajuda esta pérola, ajuda esta pessoa a alcançar mais vidas. Eu tenho certeza que essa mensagem é uma mensagem do reino de Deus. Todas as vezes que eu sento aqui, pode ser o dia mais desafiador, como tem sido essa semana na minha vida. Mas quando eu me sento aqui para compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem, sabe, nutrido na minha alma, aquilo que ele tem realmente falado ao meu coração através dos estudos, através dos meus momentos com Deus, eu tenho certeza que isso vai frutificar. E isso vai crescer, isso vai multiplicar. E esse ano é o ano da multiplicação. E que você seja, né, essa árvore junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e tudo que faz prospera. Eu decreto isso na sua vida. E eu te peço que você seja uma transbordante, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você consegue, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima.